Olá pessoal, meu nome é Fernando Kendi, sou professor, docente da casa na área de tecnologia. Bom, a inteligência artificial, uma definição rápida e fácil de entender é que ela precisa representar alguns aspectos do ser humano, de forma tecnológica. Então ela vai representar de forma aberta a parte de raciocínio, interpretação, percepção e tomadas de decisão. A área de inteligência artificial ela vem da ciência da computação, ela desenvolve sistemas que são capazes de gerar essa percepção de forma artificial, ok? Com relação às aplicações, ou os ambientes que ela pode ser aplicada, tem tanto na área da saúde, na área da educação, transporte, indústria, e principalmente voltado para esse conceito de que a tecnologia ela precisa sempre se renovar e se reimplicar. Bom, com relação a benefícios e desafios nas áreas tanto da saúde, educação e transporte, o que ocorre é que os benefícios eles são abertos a todos os setores que implementam a inteligência artificial. Então a gente tem como citar aprimoramento das informações, a garantia das tomadas de decisão de forma arbitrária dentro do contexto que está baseado em inteligência artificial, a eficiência desses retornos de forma mais exata, então você tem aí uma busca pelas informações bem processadas e com o maior engajo de velocidade possível. E com relação aos desafios, a gente tem a parte de estar no viés discriminativo, até porque a tomada de decisão de uma inteligência artificial ela precisa ter ética, ela precisa advir de uma informação validada. E como a inteligência artificial ela absorve uma base de dados para fazer comparações e atribuir a melhor decisão, grande parte dessas decisões podem causar algum desconforto ou conflitos de interesses ou conflitos amostrais, que acaba gerando uma certa dificuldade, tanto para quem implementa como para quem também desenvolve a inteligência artificial. Bom, o uso dessa ferramenta, tanto para os professores quanto para os alunos, diverge bastante do foco em que você busca. Então a inteligência artificial ela abre um leque muito grande de ferramentas que podem favorecer tanto o professor quanto o aluno. Uma dica e talvez um conceito primário para quem é professor e vai utilizar esse tipo de ferramenta é que ela vai auxiliar bastante na parte avaliativa, na busca de conceitualizações, ela gera uma interação maior com o aluno. Então é uma ferramenta que vai garantir, por grande parte, retornos sempre positivos, como um recurso a mais para a sua aula. Os alunos eles podem utilizar a ferramenta de inteligência artificial e, claro, vão se beneficiar. Nós temos aí não só agilidades de percepções com relação à busca das informações, como também a prática da curiosidade. Então o aluno ele vai se interagir mais com o assunto. Então a inteligência artificial ela vai garantir essa interação em que o aluno vai buscar por curiosidade certos assuntos que muito por hora, às vezes não ocorrem durante o dia. Ou seja, não tem uma busca tão rápida no dia a dia. Bom, com relação à parte ética e social do uso de inteligência artificial, a gente tem alguns pontos que precisam ser relevados. Por quê? Existe uma grande dificuldade nesse setor de garantir que você tenha pontos primários que não sejam afetados, como a parte da descriminalização. A forma em que a informação é absorvida pela inteligência artificial vai garantir ou não que ela se resulte positivamente ou não dentro da sociedade. Então nós temos várias formas de garantir isso e uma delas é validando esse processo, utilizando alguns testes conceituais que vão garantir a ética durante o processo, não somente de implementação, mas também durante o processo de produção da inteligência artificial. Nós temos também outras áreas, como a área de segurança,
né? Então, proteção de dados, LGPD. A inteligência artificial ela acaba utilizando grande parte das bases públicas, mas se aplicada num meio, né, ou num ambiente particular ou de informações particulares, como por exemplo no contexto da área da saúde, onde a inteligência artificial está aplicada fazendo anexo, né, aos diagnósticos de pacientes, né, dados sensíveis, essas informações elas não podem se perder durante o processo, né, de entendimento da inteligência artificial. Então o desenvolvedor ele precisa estar sempre atento à aplicação, né, dessas éticas, ou seja, a busca desses conceitos que visam sempre garantir a proteção desses dados. E com relação a essa transparência, tá, e a regulamentação, tá, desses processos de inteligência artificial, nada mais justo do que aplicar, né, de certa forma, auditorias durante o processo de desenvolvimento e o processo de aplicação de testes. Tá? Então, dessa forma, você vai garantir que todo o processo seja transparente, visando aí, né, que a inteligência artificial ela acabe arcando, né, apenas com a área destinada e não criando aí complexidades que não possam ser resolvidas por ela. Bom, e o futuro da inteligência artificial ela é bem promissora, né? Nós vemos aí várias aplicações no cotidiano, né? E grande parte delas sempre trazendo melhorias em cada setor. As tendências e avanços a gente pode sempre elencar, como por exemplo, né, uma melhoria de eficiência dos processos, o que pode tornar o aprendizado da inteligência artificial mais avançado, ou seja, precisando de uma menor quantidade de dados para que você tenha essa aprendizagem de forma mais automatizada. Tá? Então a inteligência artificial ela promove, de certa forma, um gabarito, tá? Adentrando aí várias bases de dados e que o processo evolutivo dela vai permitir que, conforme forem avançando, né, conforme você tenha aí melhores preceitos dessa inteligência artificial dentro de cada contexto, uma menor quantidade de dados para que ela possa tomar as devidas decisões e ações, né, representativas do cotidiano do ser humano.